Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Sou desenvolvedor de software, arquiteto de software e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Design Pattern, especificamente sobre Design Pattern Adapter, tá? Que também pode ser chamado de Wrapper. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre o Design Pattern, tá? Design Pattern basicamente é um padrão de design de código, ou seja, ele é algo padrão, algo que se repete várias vezes, tá? Aqui, nesse exemplo, nesse conceito, a gente não está utilizando a definição de padrão, que é, por exemplo, uma norma, uma regra. Não é isso. É algo que se repete várias vezes, que a gente vê de forma repetida por vários profissionais diferentes ao longo do tempo. Ou seja, pessoas diferentes chegaram na mesma solução para um problema comum, tá? E a gente sabe quais são as vantagens e desvantagens que são trazidas por esse padrão. Por isso que a gente recomenda utilizar essa ferramenta, tá? Então, assim, basicamente é você entender o conceito da ferramenta, o que ela resolve, para que caso você encontre um problema semelhante lá na frente, você possa utilizar esse conceito, tá? E qual é o problema que o adapter resolve? Imagina que você tem um dado que você está recebendo de uma fonte externa, normalmente de uma fonte externa, e esse dado ele não segue um padrão que é esperado pelo seu código. Aí você vai ter que pegar e criar uma classe de adaptação, uma classe adapter em cima desse dado, que vai receber como input esse dado original e vai retornar um dado processado de acordo com o que você necessita no sistema. E aí agora você pode me perguntar, tá, mas por que eu só não mudo o sistema para esperar o dado da forma como ele vai vir? Bom, porque esse caso aqui você pode ter várias fontes de dados diferentes enviando informações de formas diferentes. E nesse caso, como que você vai saber qual é o padrão que vai chegar? E se você não fizer isso, imagina que você vai ter que criar vários criar várias classes diferentes, uma para cada informação, cada fonte que você tiver. Ou você vai ter que ficar criando vários if else para poder identificar quais são essas fontes. Isso não é legal, tá? Então, o que a gente faz? A gente cria uma classe adaptadora, vai pegar o que a gente receber e vai processar de acordo com o que a gente receber. Então, se eu recebi, por exemplo, um exemplo muito claro da gente poder estar trabalhando com isso são integrações com meios de pagamento. Atualmente a gente tem diversas ferramentas, diversas opções no mercado para integrar meio de pagamento. Então, digamos que eu queira integrar com C6 Bank, eu quero integrar com Mercado Pago, eu quero integrar com Stripe. Se eu tiver que integrar com todas elas ao mesmo tempo, que também não é impossível, até porque hoje em dia as decisões sobre integração, principalmente com software, ela nunca vai vir do ponto de vista técnico unicamente. Ela tem sim o seu peso técnico, mas principalmente o peso comercial. Então imagina que eu vou estar num sistema onde eu consigo um bônus, eu consigo um desconto de taxas quando eu tenho parcelamentos acima de cinco parcelas. E na outra opção é mais barato até 5 parcelas. Então eu vou ter que ter para o mesmo meio de pagamento dois gateways diferentes. Um para quando eu tiver menos de 5 parcelas e outro quando eu tiver mais de 5 parcelas. Da mesma forma, eu posso ter um outro método de pagamento que a taxa é menor. Então, por exemplo, eu tenho cartão de crédito, tem a taxa tal, é menor do que a opção A. Mas no cartão de débito, a taxa do A é menor. Então, eu posso ter vários gateways de pagamento integrados, um para cada solução que a gente tiver, tá?
Isso não é impossível e nem é absurdo se pensar. Então, como é que a gente faz isso? Até porque as APIs de cada um desses gateways de pagamento, eles têm padrão diferente, têm formas de se integrar diferentes. Então, o que a gente precisa é, a gente mantém um padrão específico no nosso código, um padrão que a gente espera, e para cada uma das integrações que a gente for desenvolvendo, a gente vai só criar uma classe de adaptação, um adapter, que ele vai processar a informação recebida e vai cuspir, né? Vai retornar a informação processada no padrão que a gente espera. Tá? É claro, a gente precisa garantir sempre que as informações que a gente precisa, o que a gente está recebendo seja suficiente para fazer esse tipo de conversão. Tá? E o nome adapter, ele é muito legal, por quê? Porque a gente sabe, especificamente, é muito intuitivo de entender, né? Até porque, imagina, por exemplo, você tem uma tomada, um plug de uma tomada, de um equipamento que você quer ligar na tomada, que ele tenha 3 pinos, por exemplo. Mas eu chego em uma casa e essa casa só tem tomadas de 2 pinos. Como que eu faço para utilizar essas tomadas e ligar o meu aparelho? Cara, eu posso pegar um T, né? E esse T, ele vai ter uma interface com 3 pinos para receber o aparelho e ele tem uma saída com 2 para poder ligar a tomada. Perceba que é a mesma coisa, a gente está recebendo o dado, ou seja, a informação são 3 pinos que não encaixa no sistema de 2 pinos. Aí eu preciso de algo, eu preciso de uma classe adaptadora que vai receber os 3 e retornar 2 para poder fazer a integração da forma correta. Então, eu estou adaptando o sistema. Da mesma forma que nesse exemplo eu tenho esse carro que os pneus são utilizados para rodar no asfalto, na estrada. E a minha interface de integração, ela requer trilhos, porque ele vai caminhar, correr sobre trilhos. Só que os pneus não conseguem fazer isso. Então eu preciso de alguma coisa que vai adaptar a informação dos pneus para a informação de rodas de trilho, que é o que está acontecendo aqui. Então perceba que o adapter, ele é muito simples de entender e muito útil, tá? E aqui, por exemplo, aqui no Refactor Guru, a gente vê que tem alguns exemplos muito interessantes e a gente tem também algum pseudocódigo para mostrar para a gente como que pode ser feita a integração, tá? E aqui a gente vai utilizar principalmente a herança, tá? Então a gente vai estar definindo uma classe padrão, que é o que a gente precisa receber, que no caso é esse round peg aqui, e a gente vai criar a nossa classe adapter, que ela vai estender, né? Ou seja, ela vai herdar dessa nossa classe original, ela vai implementar o que essa classe original precisa, tá? E aí o que ela vai receber, o que ela não vai receber, isso aí pode variar. O que importa é que o que a classe original definiu que precisa ter, essa nossa classe final vai garantir que tenha. Como é o exemplo, por exemplo, imagina que no meio de pagamento lá que a gente falou, eu estou recebendo uma informação de valor, que é uma string composta com cifrão e tudo mais. E no nosso sistema a gente vai precisar disso de duas formas diferentes. A gente vai precisar do money e do value separados. Então, o que é que essa nossa classe vai ter que fazer? Ela vai ter que dividir essa informação de string que está recebida, remover o cifrão, transformar isso em uma classe money. Vai ter que pegar a informação de valor e transformar no value, né? Então, ele vai pegar ali a informação que está vindo inteira, né, por extenso ali escrita, e ele vai transformar isso no nosso padrão esperado. Da mesma forma, outro banco já pode enviar as informações corretas, mas pode enviar, por exemplo, em português. Envia moeda
e valor, aí você só vai fazer uma conversão de texto, né, de chaves ali. Então, o que é moeda se torna money, o que é o currency, né, pode ser, e o que era valor se torna value e tá resolvido. Então, pode ser que para um adapter eu resolva de uma forma, para outro adapter eu resolva de outra. Mas nesse exemplo que eu te falei, a minha classe original, o que, que ela define? Eu preciso de uma currency e de um value, ou de um money e um value, entende? E com isso eu consigo adaptar tudo que eu for recebendo. A minha classe de processamento ela não vai mudar. Imagina que para cada gateway de pagamento específico eu tenho que mudar a lógica interna do processamento desse valor. Cara, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque eu posso ter um sistema que funciona num dia, e aí porque eu integrei um método de pagamento diferente, esse sistema vai parar de funcionar, porque eu mexi alguma coisinha que quebrou outros sistemas. E perceba, isso não faz sentido, porque a nossa classe, até de acordo com a Clean Architecture, ela tem que ser independente de entes externos. Então, se eu processo pagamentos de uma forma, eu não devo mudar a forma de processar os pagamentos por ter adicionado um novo gateway de pagamento. Na verdade, esse gateway de pagamento precisa se adaptar ao que eu já tenho. Bom, é isso, tá? Qualquer dúvida, fica nos comentários aí, pode mandar. E dá uma olhadinha aqui no Refactoring Guru, dá uma lida também. Aqui a gente tem muita coisa interessante, tá? Aqui tem exemplo de código também, se você quiser dar uma verificada. É muito legal, tá? Obrigado pelo teu tempo e até a próxima.